seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Há 2 episódios atrás, ou seja, no episódio 117, falei-vos de um webinar interessante que realizamos no Dr. Share sobre dermatite atópica. Hoje vamos voltar a esse webinar porque quero partilhar algumas dicas práticas que nos foram deixadas pelos nossos colegas de dermatologia, o Dr. Pedro Mendes Bastos e o professor Tiago Torres. Desta vez, mais na área da terapêutica, do tratamento. A dada altura, o professor Tiago Torres falou-nos das guidelines europeias para o tratamento da dermatite atópica. E dizia-nos que, no tratamento da dermatite atópica, há medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas. E nas medidas não farmacológicas há a destacar o papel dos emolientes. E deixou-nos algumas dicas práticas sobre o seu modo de aplicação. Os emolientes são fundamentais na abordagem de todos os doentes com dermatite atópica. Devem ser utilizados essencialmente após o banho, nós já fazemos isso, a pele está mais predisposta a receber o emoliente. Devem ser usados de forma frequente e liberal, à vontade. De facto, não é aplicar pouco, é de facto importante aplicar uma boa quantidade de emoliente. Os estudos mostram-nos que têm um papel na prevenção dos agravamentos, das exacerbações. Isso é importante. E há muitos estudos, não sei se vou mostrar alguns dados disto, mas claramente isto foi demonstrado. O facto do doente ter um agravamento, aplica um corticoide, um inibidor da calcineuria, o que seja, melhorou a utilização contínua do emoliente, diminui o risco do aparecimento de novo de eczema e com isto diminui o risco da exacerbação e também o consumo, a utilização da terapêutica farmacológica. Há alguma evidência e controvérsia, e eu vou ser muito rápido nisto, mas acho isto muito interessante, se podemos prevenir o aparecimento de dermatite atópica utilizando os emolientes. Ou seja, há alguns estudos em que pegou-se em população recém-nascida, de alto risco, considerada de alto risco, seja por história familiar, dermatite atópica, etc., e começaram desde o início a fazer emoliente. Houve estudos que não mostraram diminuir o risco. É interessante saber que houve recentemente uma apresentação relativamente a um emoliente que existe, um emoliente plus, que pareceu diminuir de facto este risco de desenvolvimento. É controverso, mas de facto a aplicação do emoliente nos recém-nascidos está indicado. Não tem que ser nenhum em especial, mas qualquer recém-nascido deve ser aplicado, um emoliente normal, e portanto não é algo que não se faça. E por fim, como expliquei, a utilização regular do emoliente vai-nos diminuir o consumo, a utilização das terapêuticas farmacológicas. Interessante, não é? E, colegas, posso dizer-vos que ainda ficou mais interessante quando o professor Tiago nos falou de um grupo novo de emolientes, os emolientes Plus. Há aqui uma informação nova, ou mais recente, em relação aos emolientes, que é esta questão dos emolientes Plus, que está nas guidelines. De facto, os emolientes são fundamentais na abordagem do doente com dermatite atópica, como disse, mas são todos os emolientes iguais. E de facto não são. Existe esta nova classe que está identificada ou referenciada nas guidelines como sendo diferentes, estes emolientes plus, que são diferentes dos emolientes regulares. O que é que trazem de novo estes emolientes plus? Ao contrário dos emolientes regulares, que não têm nenhuma substância no veículo ativa que possa ter algum efeito benéfico na dermatite atópica, estes emolientes plus têm, mostrando evidência científica, a presença de algumas substâncias adicionais, não medicamentosas, mas que são ativas e que mostraram haver algum efeito positivo nos mecanismos fisiopatológicos da doença. Ou seja, em que há evidência que essas substâncias nesses emolientes plus, não regulares, de facto melhoram em parte a barreira cutânea, têm efeito também anti-inflamatório, têm efeito no microbioma, é muito interessante também,
conseguem de alguma forma atuar nestes mecanismos da doença. E, portanto, de facto, tem um papel que vai um pouco além de um papel de manutenção que os emolientes têm na dermatite atópica. Pois é, temos aqui uma novidade que, como médicos de família, me parece relevante conhecermos. Existe um novo grupo de emolientes, designado por Emolientes Plus. E o professor Tiago apresentou-nos um quadro das guidelines europeias em que se distinguem os emolientes clássicos, contendo veículos sem ingredientes ativos, como o glicerol ou a ureia, dos emolientes Plus, que podem então conter ingredientes ativos não medicamentosos, como por exemplo flavonoides, riboflavinas, extratos vegetais ou lisados bacterianos. Depois, foi tópico de conversa a dificuldade que todos sentimos em conhecer e prescrever este tipo de produtos, quer pela grande diversidade que existe dos mesmos, e não dispomos de uma listagem destes produtos como temos para os medicamentos, nomeadamente o índice terapêutico ou o simpósio terapêutico, e ainda a barreira que existe no acesso a estes produtos, pois são muito dispendiosos e muitos dos nossos pacientes não conseguem adquiri-los por dificuldades financeiras. E aí, o Dr. Pedro Mendes Bastos deixou-nos uma sugestão muito útil, ao falar-nos de uma iniciativa da ADERMAP, a Associação de Doentes com Dermatite Atópica de Portugal. A ADERMAP tem um site www.adermap.pt, Associação de Doentes de Dermatite Atópica Portugal. Se escreverem no Google vão encontrar. E existe efetivamente um acordo que foi realizado entre a ADERMAP e a Associação Nacional de Farmácias e vários laboratórios que no fundo proporciona descontos bastante significativos aos sócios da ADERMAP. Os sócios da ADERMAP têm de pagar uma cota anual e vão receber um cartão de sócio que dará desconto direto na farmácia. Portanto, a lista dos laboratórios associados à ADERMAP tem vindo a crescer. A lista que vem hoje no site, se calhar não é a mesma que vem amanhã, mas o que é facto é que os laboratórios que se queiram associar e que tenham produtos com formulações adequadas para a dermatite atópica poderão então ajudar as pessoas a utilizar os produtos com descontos significativos e, portanto, mesmo facilitando aqui o trabalho do Tiago, algumas sugestões de marcas estão presentes no site, elas são todas validadas, no caso por mim, como conselheiro científico da ADERMAP, e portanto temos aí algumas sugestões boas e por isso, mesmo para os laboratórios, é vantajoso e estamos constantemente em conversações para mais laboratórios poderem integrar a lista de acordo com a ADERMAP. Ora, aqui está uma informação importante para transmitirmos aos nossos pacientes com dermatite atópica. Algo que lhes permitirá adquirir os emolientes a um preço mais económico. Juntamente com este episódio, encontrareis o link de acesso à tal listagem de emolientes, que também é muito útil para nós, médicos, pois contém uma gama muito variada de produtos e marcas. Sobre as medidas farmacológicas, falou-se sobre os corticoides tópicos e os inibidores da calcinurina. Em relação aos corticoides tópicos, serão sempre para uso mais breve, de forma a evitar a atrofia cutânea. E, portanto, de facto, o corticoide pode ser utilizado nestas zonas, mas temos sempre que ter a ideia que não vamos poder utilizar prolongadamente. E vamos ver que as próprias guidelines nos dizem que podemos utilizar numa fase inicial, mas depois teremos sempre que mudar para uma terapêutica anti-inflamatória que possa ser utilizada durante um maior período. São vários efeitos secundários possíveis, sei que os conhecem, mas a atrofia cutânea é talvez aquele que nos preocupa mais, porque muitas vezes não há um retroceder, não há um voltar à normalidade. Os outros anti-inflamatórios tópicos que temos disponíveis são os inibidores da calcinurina. Os inibidores da calcinurina têm de facto uma vantagem grande em relação aos corticosteroides, que é serem anti-inflamatórios, é resolverem a inflamação, mas não terem os efeitos secundários conhecidos dos corticosteroides, essencialmente por não induzirem a atrofia cutânea. Há pouco falamos de quando é que estão aprovados. O pimecrolimus está aprovado desde os 3 meses de idade. O tacrolimus, na sua formulação menos potente, está aprovado a partir dos 2 anos. E o tacrolimus mais potente está utilizado a partir dos 16 anos. Porque é que eles têm, de facto, não têm estes efeitos secundários?
porque tem um efeito menor nas diferentes células. Os corticosteroides têm um efeito em inúmeras células, incluindo os fibroblastos, e daí o risco, de facto, da atrofia, algo que o pimecrolimus e o tacrolimus não têm. Depois, e até pensando que às vezes o tempo de espera para a consulta de dermatologia é longo, pedimos aos nossos colegas para partilharem indicações sobre a prescrição e posologia destes tratamentos. Vamos ouvir as sugestões do Dr. Pedro Mendes Bastos. Eu vou dar aqui complementar tudo o que já foi dito de uma forma prática. Portanto, por regra, os corticoides tópicos podem ser utilizados 1 a 2 vezes por dia, mais do que isso não faz sentido. Habitualmente utilizamos apenas uma, excetuando em fases de bastante exacerbação, mas isto acontece porque não tem utilidade, não é? Os corticoides atuam por alteração da transcrição genética, portanto não faz sentido mais do que isso. Geralmente eu costumo recomendar a aplicação de corticoides tópicos à noite, privilegiando de manhã a utilização dos emolientes. Portanto, tentar separar os corticoides dos emolientes, e não faz sentido do ponto de vista prático a pessoa aplicar emoliente e logo em cima aplicar corticoide ou inibidor da calcinurina, dado que a sua absorção será reduzida. Outro ponto importante, a aplicação dos inibidores da calcinurina é bidiária, ao contrário dos corticoides, os inibidores da calcinurina realmente faz sentido recomendar uma aplicação de manhã e à noite. E em relação à quantidade, eu gostava de alertar para a fingertip unit. Portanto, que quantidade é que nós devemos recomendar de aplicação de medicamentos tópicos? Efetivamente, se nós tivermos uma lesão que corresponde à palma de uma mão, a quantidade que devemos recomendar é se, por exemplo, pegarmos numa bisnaga de pimecrolimus e espalharmos no dedo, portanto, a quantidade aplicada na superfície da nossa terceira falange do indicador, por exemplo, corresponderá à quantidade necessária para o tratamento da palma de uma mão. Muitas vezes as pessoas submedicam-se, utilizam quantidades subterapêuticas e, portanto, esta é uma unidade, é uma forma fácil de explicar aos pacientes como é que devemos utilizar. Outro ponto ao qual eu sou sensível e também gostava de deixar, dado que é uma recomendação muito prática, prende-se com o hábito de alguns doentes quererem misturar os medicamentos tópicos com emolientes. Pronto, como expliquei há pouco, não é muito útil, por um lado, porque o emoliente pode perturbar a absorção do medicamento tópico, e por outro lado, porque nós perdemos a noção da potência do medicamento que estamos a recomendar. Portanto, se estamos a recomendar um corticoide de média potência e o misturarmos numa diluição desconhecida, porque fica à descrição do doente, estamos a perder a potência que achávamos que era moderada e, portanto, podemos incorrer em falência terapêutica e efeito subterapêutico, ok? Portanto, no fundo, separar a aplicação dos emolientes dos medicamentos, não misturar os medicamentos tópicos com outros produtos. E a sua última pergunta foi relacionada com o que é que devemos fazer depois de uma crise. Ora, aqui, como o professor Tiago explicou e muito bem, a utilidade dos inibidores da calcinurina neste contexto é grande. Ou seja, se nós virmos uma pessoa com crises crónico-recidivantes de dermatite atópica a nível, por exemplo, das pálpebras ou mesmo dos sangradores ou da região cervical ou o que for, poderá fazer sentido utilizar aquele esquema proativo e dizer à pessoa, vamos encarar a dermatite atópica como um problema que provavelmente estará a recidivar de forma constante e por isso, antes que ela recidive, aplicamos uma quantidade naquela zona onde classicamente a sua dermatite atópica recidiva para prevenir, e aqui os dados são muito robustos a nível de segurança, não temos problemas de utilização de inibidores de calcinurina em qualquer área anatómica de forma proativa e é uma forma de controlar a doença e reduzir a utilização de corticoides tópicos e das crises. Caros colegas, para mais informações podem rever o webinar na íntegra e aceder também ao respectivo PowerPoint. Como sempre, disponibilizamos tudo nos links que vamos partilhar juntamente com este episódio. Finalmente, quero ainda lembrar que termina esta semana o período em que é possível realizar a inscrição por um valor mais reduzido no congresso do Europrev, que se irá realizar no Porto em abril. E por hoje é tudo. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.
Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.